Kaique Cardoso e Itaú Asset, sejam muito bem-vindos aqui no Resulta Cash. Kaique, obrigado pela presença. Vamos bater um papinho aqui sobre ETFs, o mercado brasileiro, soluções diferenciadas e também sobre a prateleira aqui do Itaú e todas as soluções que ele consegue oferecer aí para o investidor brasileiro. Novamente, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Valeu, Anthony. Eu que agradeço aqui o espaço. É sempre bom estar aqui com vocês debatendo. E é um tema que eu sou apaixonado, né? Então acho que a conversa vai ser boa. Maravilha, então. Pessoal, lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, então tudo que a gente fala aqui é um caráter informativo, talvez educacional, e lembrando sempre que eu, Anthony, como pessoa natural, analista, e a Resulta Capital, que é a minha empresa, a gente não tem ligação com nenhuma empresa, banco, corretora ou gestora, por isso que a gente consegue dialogar com tantas pessoas diferentes, tantas assets diferentes aqui no Resulta Cash. E comentem então aqui embaixo quem mais vocês querem ver, além aqui de hoje, a ilustre presença do Kaique, do Itaú, que é impressionante aqui, né? Uma honra para nós bater um papinho aqui sobre esse mercado, tá certo? Kaique, então, se quiser só comentar um pouquinho de quem que é o Kaique, de quem que é o Itaú, né? Para quem ainda não conhece as soluções, um pouquinho do que a Asset consegue, enfim, oferecer para o mercado brasileiro. Depois a gente vai fazendo alguns comentários de como esse mercado surgiu, né? Da inovação que o Itaú às vezes está propondo para o mercado brasileiro e também falar do desenvolvimento geral aqui dos produtos, tá certo? Novamente, obrigado e seja bem-vindo. Maravilha, obrigado, Anthony, aqui pelo espaço. Vou começar me apresentando então. Eu sou Kaique Cardoso. Hoje eu toco aqui a parte de distribuição dos ETFs aqui da Itaú Asset. Então faço um trabalho aqui de desenvolvimento desse negócio, né? Junto com um time aqui super forte, um time de gestão super capaz aqui, que já está há muito tempo dentro desse mercado. E para mim é um prazer aqui poder dividir um pouco do que a gente olha e como que a gente vê esse mercado de ETFs aqui no Brasil. Já a Itaú Asset, ela tem muitos mais predicados aqui. Hoje ela é a maior gestora privada do Brasil. A gente supera aqui a marca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais sob gestão. Então a gente tem uma responsabilidade grande aqui em cuidar do patrimônio de muita gente, de muita fundação, de muitas empresas, uma atuação aqui realmente super multissegmento. E eu gosto muito de falar que a Itaú Asset, né, a história dela se confunde com a história do mercado financeiro, do mercado de capitais aqui no Brasil. Seja porque a gente foi a primeira gestora do Brasil, né, com o fundo CREI 5, há mais de 60 anos atrás. A gente também trouxe o primeiro ETF para o Brasil, que é o PIBB11, que vai ser o foco dessa conversa. A gente tem uma cultura forte de ETFs, então a gente levou o mercado de ETFs para o Chile também. A gente inaugurou o primeiro ETF do Chile, e a gente faz gestão hoje de 3 ETFs lá. Então a gente tem aqui uma veia super forte de inovação, né, de empreendedorismo dentro do mundo aqui do Itaú, que acontece super no mundo de ETFs e em várias outras vertentes que a gente atua aqui como Itaú Asset. Boa, então, só para o pessoal conseguir ter clareza também, tudo que a gente vê nos sites ou nos materiais que tiver um It Now é vamos dizer assim, um braço do Itaú relacionados a ETFs ou a fundos gerais? Excelente pergunta, né? A Itaú Asset, ela tem uma atuação aqui super grande em vários segmentos e diversos tipos de produtos também. E especificamente para família de ETFs, a gente tem uma marca que é ItNow. Tanto é que o nosso site é www.itnow.com.br, que é o nosso site da família de ETFs. Então, Itaú Asset, né, é a gestora e a gente tem um braço específico de ETFs que se chama ItNow. Boa, depois eu vou abrir o site aqui do Itaú, o pessoal dá uma olhada. Eu costumo abrir bastante em alguns conteúdos que eu produzo aqui. A gente vai falar um pouquinho do site, muito bom o site, por sinal. Mas vamos falar um pouquinho sobre aquela inovação toda do PIBB11, porque, vamos lá, né? Assim, a gente sabe que de todo esse dinheiro que o Itaú trabalha, né, e ajuda a gerenciar, o nosso foco aqui, pelo menos, eu olho com mais carinho para os ETFs. Então, a gente acaba olhando mais para esse lado, né? E querendo ou não, o Itaú ele foi muito inovador em olhar para isso e lançar esses produtos há muito tempo. Então, a gente tem querendo ou não, vamos lá, né? Hoje já tem bastante concorrência para vários índices que, né, o pessoal, várias gestoras lançam e tal, mas a maioria das primeiras soluções que a gente viu de ETFs no Brasil acabou vindo ali pelo Itaú. Uma outra coisa, a BlackRock também foi inovadora e tal, mas querendo ou não, muita coisa começou com essa iniciativa do Itaú, né? Então,
o PIBB11, ele é o ETF mais antigo do Itaú, se eu não me engano, do Brasil também, ou não? Perfeito, foi o primeiro ETF do Brasil, PIBB11, foi um ETF de gestão do Itaú Asset, na época foi uma parceria com o BNDES, né, querendo desenvolver o mercado de capitais aqui no Brasil, e desde então a gente tem feito várias iniciativas. O IMAB, por exemplo, foi uma parceria que a gente fez com o Tesouro Nacional e o Banco Mundial para trazer o primeiro ETF de, de juro real aqui do Brasil, né? Então ele é uma carteira de tesouros IPCA+. Aliás, foi o primeiro ETF de renda fixa investindo em títulos públicos, né? Então a gente tem vários primeiros, assim, a gente tem os primeiros ETFs setoriais, a gente tem o primeiro ETF internacional que investia direto em ações, a gente tem o primeiro ETF multi-asset class do Brasil, né, que é o Gold 11. A gente tem o primeiro ETF redeado, né, que redeado é uma expressão péssima que a gente fala aqui, mas nada mais quer dizer que ele é um ETF internacional que não tem exposição cambial. Então a gente trouxe essa inovação aqui para o Brasil no ano passado. Então a gente tem várias marcas de primeiros aqui, Anthony. Não, legal, acho ótimo. A inovação, ela move o mundo, né? Vamos ser, vamos ser sinceros aqui. Não, show demais, Kaique. Acho que a gente pode comentar aqui algumas desses detalhes, né? Porque, querendo ou não, quando a gente abre o site, acho que até dá para mostrar aqui pro pessoal, vou mostrar aqui pro pessoal na tela, tá? Acho que você não, Boa. acho que você não vai conseguir ver diretamente por causa da... Do celular, né? É, Mas mas não tem problema, eu é, conheço super o site eu aqui. imagino que você saiba, você conheça bastante. O pessoal tá vendo aqui, tá? Tô na página inicial. Acho que dá até para comentar um pouquinho desse layout que tá diferente, tá? Mas antes, queria só deixar um elogio ao público. Eu já fiz isso em todos os ResultaCasts, tá? Quando o pessoal tem, assim, tem coisas legais para falar, a gente tem que elogiar mesmo. E de todos os sites que eu frequento bastante de ETFs, de todas as assets, olha que eu fuço todos eles, tá? Todos eles mesmo. Tem uma coisa, ó, tô mostrando pro pessoal agora, né? Que é esse PDF que vocês disponibilizam dos ETFs específicos de vocês, mas são os PDFs ali de renda fixa que mostra certinho, né? A duration, o yield equivalente, qual o preço da cota. A gente olha muito do B5P211, o IMAB também ali para os pré-fixados. Estou mostrando pro pessoal nesse exato momento. Então, acho que ter isso de uma forma tão acessível para o investidor, agora falando para a pessoa física mesmo, tá? É uma coisa assim muito simples às vezes, mas que ajuda demais. Às vezes a gente tenta olhar enfim, outra asset, outro concorrente, ou até ETFs que não tem, enfim, não são da Ambima, por exemplo. Você não acha fácil qual que é o yield daquele momento. Você não acha fácil qual que é a duration do ETF naquele momento. E aí a pessoa física, ela tem essa dificuldade, entende? Assim, para mim eu tenho outras formas, mas a pessoa física muitas vezes não consegue. Então acho que fica aqui o elogio para vocês, porque é uma informação eu acho muito útil e que às vezes é muito difícil de achar, tá? Tô mostrando pro pessoal aqui o PDF, que, enfim, tem lá no cantinho, né? Preço e yield pro pessoal acessar, né? Lógico que são os ETFs do Itaú, mas vamos lá, né? Pros índices vai ser muito parecido, né? Eu não tô vendo aqui, Anthony, mas tá mostrando o PDF? Tô mostrando o PDF, que é a Ah, forma convencional como eu sempre acessava, mas aí eu abri aqui abri agora aqui a página inicial do It Now, que você falou, né, pra gente olhar, e tem uma informação parecida na tela inicial aqui, pô. Isso aqui, perfeito. isso aqui eu não tinha visto não, cara. Realmente, hoje é o primeiro dia que eu tô vendo. É praticamente a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa na experiência melhorada, né? A gente evoluiu do PDF e hoje está na nossa home. Assim que o pessoal entra no nosso site, tem as informações atualizadas em tempo real, de preço, taxa, duration, de todos os nossos ETFs de renda fixa. E eu acho essa história, assim, uma anedota muito interessante de como a gente vê, né, esse mercado. Porque, por mais que ETF seja incrível, tem várias coisas que precisam ser melhoradas mesmo, e a gente gosta muito de pensar na experiência do investidor. Então a gente sabe que o investidor aqui no Brasil está acostumado a comprar renda fixa olhando a taxa, né? Uhum, Então toda vez que ele compra um título pré-fixado, ele quer saber que taxa que tá, se é 12, 10, 14, 15. Toda uhum. vez que ele compra um título de juro real, ele quer saber, tá pagando IPCA mais quanto, né? E no ETF, quando ele ia comprar o IMAB, ele olhava lá, tá, R$ 100 a cota. R$ 100 diz o quê? Nada, né? Então, Exatamente.
Então a gente resolveu uma forma de traduzir, né, o que o cliente já conhece de renda fixa em taxa para esse valor de preço. Então a gente trouxe isso e a gente trouxe mais. Tem uma coluna aí, eu não estou Tô vendo, vendo. Não, mas eu tô vendo aqui. Pode... tenho certeza que a turma está vendo aí, Aham. que é uma coluna que se chama preço estimado, né? Uhum. E é estimado por quê? Porque no mundo da renda fixa, você não tem o preço disponível para todo mundo de cada título. Ele é um mercado de balcão, significa que você precisa ligar nos lugares para saber quanto que eles estão vendendo ou comprando aquele ativo. E como ETF é um mercado eletrônico, né, de negociação em bolsa, todo mundo vê o mesmo preço, é, a gente, né, trouxe o mercado, o que a gente olha dos preços dos títulos de renda fixa para a tela. Então a gente trouxe uma referência do quanto que a gente está vendo o preço de cada um desses ETFs. Isso é importante, né? Por quê? Porque poucas pessoas e gestores e casas têm a capacidade de renda fixa que a gente tem aqui. Eu não sei se todo mundo sabe isso, mas a Itaú Asset faz gestão aqui de muitos ativos e somando todos esses ativos, a gente tem mais de 11% da dívida pública do Brasil Nossa, eu não em sabia gestão disso, cara. aqui. É, então a gente tem uma mesa de renda fixa muito forte, né? Super completa, vários traders, e a gente tem uma leitura muito precisa dos preços desses títulos. Então a gente pegou toda essa expertise que a gente tem e a gente consome aqui e transformou na experiência super simples aí do site para todo mundo ver e ter acesso o tempo inteiro. Justo, justo. Não, bem interessante. O pessoal tá vendo aqui que eu consegui mostrar de forma bem prática. Interessante, eu realmente não tinha visto essa atualização. Eu ia direto no PDF, cara. Assim, eu ia direto mesmo, mas Boa. vou, vou, vou rever aqui o meu método, mas eu vou deixar, já vou cutucar os concorrentes, tá? Assim, o pessoal podia ter a mesma solução né, nas outras telas. Tá? Vou puxar a sardinha aqui pro lado do cliente, tá? Porque aí a gente não precisa olhar num só, tá? Mas a crítica fica para os outros. Acho que a iniciativa de vocês é muito legal. E para pessoa física, de novo, isso aqui facilita muito. Porque a gente sabe que, vamos lá, se a pessoa só quer ver, cara, quanto é que tá o IMAB mais ou menos? Cara, ele vai conseguir ver aqui, ó, pô, IPCA mais 7,63, o último negócio, 7,84, ó, o yield estimado ali, provavelmente, com esses títulos que você falou. Ah, qual que é a duration aqui? Pô, 6 anos e meio. Legal. Então, assim, tem tudo aqui de forma muito simplificada. Então, acho que realmente conseguiram simplificar para a pessoa física. Acho que show de bola. Que bom que gostou. Gostei, gostei. Tô rolando aqui a tela só para o pessoal ver brevemente, depois eu volto para a nossa conversa com nós dois. Cara, realmente tem uma prateleira aqui com muitas soluções. É claro que a gente não vai ficar passando por todas elas, mas, pô, renda fixa tem várias soluções. Renda fixa internacional, acho que dá para comentar um pouquinho do T10R11 e da renda variável também, cara. Tô passando aqui para o pessoal ver a tela, né? Renda variável brasileira e a internacional também. Muitas soluções, multi-asset, commodities e criptoativos. Eu vou querer fazer alguns comentários, Kaique, se puder nos ajudar aqui. Acho que, vamos lá, eu conheço os produtos, mas até para pontuar para o pessoal algumas ideias, né? Porque assim, o público aqui conhece muitos ETFs e muitas soluções convencionais, então não adianta a gente falar aqui, pô, de ações brasileiras convencionais ou só S&P 500 convencional. Acho que a gente podia falar um pouquinho das inovações que vocês trouxeram e que acabam realmente saindo um pouquinho do padrão. Acho que é legal tocar nesses pontos e aí a gente pode conversar assim brevemente, né, sobre o T10R11, que é uma inovação bem diferente do que tem no mercado brasileiro. Dá para falar também do S&P 500 redeado, que foi uma inovação também, acho que no finalzinho do ano passado, né, se eu não me engano. Isso. Do Gold 11 e ainda do GLD 11, que é muito recente, cara. Esse aqui não tava nem na pauta, mas eu vi no LinkedIn um post faz uns 2 dias, eu deixei assim, vai que se surge o espaço. Ó, vou voltar para nossa conversa de nós dois, comentar bem brevemente, né, sei que não é uma análise aprofundada, mas qual que é a ideia geral, primeiro, né, uma camada mais superior, né, qual que é a ideia geral de fazer ETFs redeados, né, pensando, uma explicação para o cliente, qual que é a vantagem de não estar exposto ao câmbio, para talvez se expor à renda variável internacional, ou à renda fixa, ou talvez algum outro tipo de ativo. Maravilha. Sim, eu acho que o centro de toda essa discussão eu estou fazendo alguma solução para o cliente
E por que que eu falo isso? Porque a gente é insuportável para lançar ETFs. Insuportável no bom sentido. A gente é muito chato, a gente é muito criterioso, a gente é muito detalhista. E toda a provocação, ela nasce da mesma pergunta. Eu estou resolvendo alguma coisa para o cliente? E por muitas vezes a gente, e foi um aprendizado, né? A gente tentava resolver as coisas da ótica que a gente, como profissional de investimento, achava que era o melhor para o cliente. Só que existe um abismo entre o que eu acho que é melhor e o que realmente funciona para a carteira dos investidores. Por que que eu digo isso? Porque a gente aprendeu que, diversificação internacional é muito importante. Se eu pego só o mercado de equities, o Brasil é menos de 1%, e eu estou sendo generoso aqui, porque é menos de 0,7, né? 0,6, É. super pouco, do mundo. Então, diversificação internacional, ele já começa sendo um fator super importante, porque investir só no Brasil é pouco interessante pensando, né, em composição de portfólio, em diversificação de portfólio. Dois, muitos investidores não investem internacionalmente. Por quê? Sempre que eles vão investir, eles. Ih, mas agora eu acho que o dólar tá caro. Ih, mas será que o dólar vai subir ou ele vai cair? Ah, será que agora ele vai cair? Então ele começa a elocubrar e ficar pensando e nunca executa. Então, a gente, quando começou a nossa família de ativos internacionais, eram todos com exposição cambial. E aí a gente foi lançando alguns, isso no mundo de fundos, tá? A gente foi lançando alguns redeados e a gente percebeu que ele tinha um valor muito grande para o investidor. Porque ele não precisava ficar se questionando se o dólar estava caro ou se ele estava barato, se era hora de entrar, se era hora de sair, porque muitos investidores não entendem que isso deveria ser uma decisão secundária, deveria ser uma questão secundária. Porque é importante ter ativos dolarizados, a gente continua acreditando nisso. Mas eu acredito que eu preciso fazer o que funciona para o cliente. Então, quando a gente começou a pensar no mundo de redeado, foi: eu quero que o investidor tenha uma carteira mais internacional, e a forma que a gente achou de fazer isso foi de oferecer coisas que são internacionais, mas que não tem ali essa exposição ao dólar, que costuma ser um grande impeditivo. E aí a gente foi entendendo outras vertentes, né? Porque da forma que a gente montou essas exposições internacionais sem a exposição cambial, eu não só não tenho a exposição cambial, como eu tenho um diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que na última década tem uma média de 8% ao ano, então é como se ele estivesse levando sem volatilidade barra risco nessa parte, né? A alocação internacional mais 8% ao ano, a depender do momento ali que ele está, mas na média é isso. Se eu aumento a média para pegar todos os anos 2000, eu tenho um diferencial de juros de mais de 10%. Então, é uma forma não só inteligente de acessar o mercado internacional, como eficiente, com menores riscos, né? Pensando do ponto de vista de volatilidade. Então, a gente ficou super satisfeito porque é uma forma que a gente conseguiu achar de entregar uma exposição internacional sem entrar nas perguntas ali sobre se é o momento do dólar, porque o dólar, para mim, ele é o maior, ele é o que mais traz humildade para os economistas, que é muito fácil errar se o dólar vai subir, se ele vai cair. Então, como a gente não quer que o cliente fique perdido nessas questões, a gente simplesmente trouxe outra opção. Ah, mas você acha que o dólar é ruim? Não, eu acho o dólar ótimo. Inclusive, por exemplo, no mundo de S&P eu tenho exposição com dólar e sem dólar. E a gente foi entendendo que tem um potencial enorme em você, muitas vezes, ter as duas. Porque em momentos como esse, como teve esse ano, você não tem uma perda tão grande. E por que perdas grandes são problema? Porque na maior parte do tempo, quando o cliente está experimentando perdas consecutivas ali de alguma parte do seu investimento, ele não aguenta muito tempo dessas perdas, ele não aguenta um ciclo muito prolongado. E ele vende. Em geral, ele vende num momento muito ruim. Então, para a gente, é muito melhor que ele se mantenha investido, mesmo em algo que poderia ser de um outro jeito, do que ele ficar mexendo muito nessa posição. Então, a gente está super contente aí, os clientes, pelo visto, também, porque hoje já é o nosso segundo maior ETF. Ô, A louco. gente lançou em dezembro e o de S&P ele já é o nosso segundo maior ETF.
Caramba, não sabia desse número de tão relevante que foi. Eu só queria fazer um parênteses bem importante. Acho que a tua explicação foi muito, muito boa, muito lúcida, muito clara. Antes da gente falar dos produtos, só para reforçar para o pessoal, né? De novo, a audiência aqui já é muito qualificada, a galera entende muito de ETF, pessoal muito inteligente. Mas muitas vezes a gente tem diálogos em relação a, pô, por que lançaram esse produto? Pô, esse produto é ruim, Anthony. Não tô falando especificamente do Itaú, tô falando de forma geral, tá? E às vezes as pessoas não entendem o conceito daqueles produtos. E aí, de novo, pessoal, para reforçar um conceito, né? Muitas vezes aquele produto está sendo criado não para você, mas para um público específico que talvez só não seja o seu perfil. Então, de novo, muitas vezes o pessoal que já está aqui, o pessoal já investe há muito tempo, então a galera que já investe 5, 10 anos, a maioria do pessoal aqui é bem lúcido nesse sentido. Mas, para muita gente que às vezes está começando, não ter a exposição cambial pode ser essa solução para não passar um perrengue de ter um drawdown considerável, que foi, por exemplo, esse ano. Você pega os ETFs com o dólar, eles deram uma sangradinha e tal, enfim, né, ninguém conseguiu prever o que ia acontecer com o dólar, como sempre. E aí, muitas vezes, são produtos pensados para públicos específicos. Então, aqui vem a humildade do investidor que olha para esse mercado de ETFs que está ficando cada vez maior e ter que entender que, poxa, quais produtos são realmente para o meu perfil, para o meu objetivo, aquilo que vai fazer sentido para a minha realidade e quais não são. Por isso que a gente sempre observa, né? Às vezes, para alguém mais conservador, a exposição cambial pode assustar um pouco pela volatilidade, mas talvez você consiga capturar aquele prêmio através do diferencial das taxas de juros por causa da rolagem dos contratos futuros. Um pouco complexo explicar isso para todo mundo, mas beleza. Para outros que têm mais experiência ou tranquilidade, um perfil mais moderado ou arrojado, a volatilidade ali do câmbio junto, talvez não é um problema. Então, acho que o investidor tem que fazer esse exercício de ver que os produtos que vão sendo lançados podem ou não se adequar a eles. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque o pessoal às vezes fala, pô, que produto é esse? Tem tantos de renda fixa que o pessoal bateu muito na tecla, né? Cara, mas esse IR é alto, mas talvez não é para pessoa física, tem outras soluções. Enfim, mas acho que a tua explicação foi ótima, a gente pode agora continuar falando dos produtos especificamente, Kaique. Bora. Boa, legal. Então vamos lá. O DIA, ele é uma estrutura que ele vai te dar acesso ao S&P em pontos, né? Então eu gosto de pensar que é a visão em gringo investindo no S&P. Então o gringo, quando ele compra o S&P, a mesma variação que ele sente lá da carteira dolarizada dele é a exposição que você vai ter aqui. Mais o diferencial de juro. E não sei se você quer que eu entre aqui no detalhe como que a gente faz isso. É um pouco mais técnico, mas dá pra gente... Eu acho que pode, acho que cabe, tá? Acho que cabe, porque eu já comentei algumas vezes, mas é sempre bom escutar do lado de quem realmente fez o produto, né? Explicar o diferencial. Acho que tá na rolagem dos contratos futuros. Eu gostaria que, se desse, poderia entrar um pouquinho nisso. Boa, ótimo. Vamos lá, então. Como que é a carteira? A carteira, ela, na verdade, é muito simples. Você compra 100% do seu portfólio em títulos Tesouro Selic. Então, o seu portfólio rende CDI. E você monta a sua exposição em S&P no mercado de futuro. Então, você vai no futuro que tem aqui na B3 e compra até 100% de exposição no mercado futuro de S&P. Qual que é o grande ponto? Esse mercado futuro de S&P, ele é um cross-listing, como a gente chama. Ele é como se fosse um espelhamento do futuro de S&P 500, que é negociado na Bolsa Americana. E eu não sei se todo mundo conhece precificação de futuro, mas eu vou simplificar aqui. Toda vez que você coloca algo no futuro, você paga o custo de oportunidade, né? Então você paga a taxa livre de risco. Então o preço do futuro é aquele ativo ali do futuro descontado dessa taxa livre de risco. Só que como ele é um futuro que está lá fora, a taxa livre de risco que ele é descontada não é aqui no Brasil, é lá de fora. Então é como se o futuro me desse uma exposição de S&P 500 menos a taxa livre de risco americana. Só que aí eu adiciono nessa conta a carteira que está rodando CDI aqui. A gente resolveu simplificar a conta e falar assim, é o S&P mais o diferencial de juros. Mas, na verdade, o diferencial de juros ele nasce desse desconto que sim, é pelo real yield, né, do custo de rolagem dos futuros, só que pensando no futuro lá fora. Perfeito. E aí, acho que só para explicar? Deu. Acho que... Não, foi ótimo, deu para explicar. E até, de novo, fazendo só mais um parênteses aqui, tá? Muitas vezes a pessoa física fala, não, mas então, e se eu mesmo comprar os futuros e ficar rolando, aí eu não preciso pagar taxa de administração?
Acho que assim, não é tão simples, né, pessoal? Não vamos dizer que é impossível, mas no futuro você fica pagando ajuste, né, todos os dias, né, de acordo com a variação lá da carteira e tal. Então, você tem que ter uma disponibilidade de caixa, né, vender o Tesouro Selic lá para pagar o ajuste ou reinvestir. Então, essa operacionalização, né, outros custos e assim por diante, fica na mão do ETF. É meio que é isso, é para isso que a galera paga, né? É meio que para isso. Essa é a realidade, né? Sem falar que assim, o futuro, ele, enfim, se você for negociar sozinho, ele também tem spread, né, quando você negocia futuro. E a gente aqui tem uma mesa de trading enorme, eu não sei se eu falei aqui, mas a gente é a maior asset privado do Brasil. Então, você tem gente, os custos de execução que a gente tem costumam ser bem menores do que o investidor sozinho teria. Então, você não só tem a expertise de fazer essas rolagens, de pagar o ajuste, ou receber o ajuste e reinvestir, ou ter que ajustar o sizing, né, o tamanho do seu contrato futuro, de acordo com a valorização que pode ter ou a desvalorização do portfólio. Então, existe eu falo que é simples a carteira, porque para a gente, de certa forma, é simples, né? Mas para o investidor fazer isso sozinho demanda muito esforço, o que honestamente o 0,25, por exemplo, do ETF é mais do que paga aqui essa tranquilidade e paz de espírito. Boa, boa. Acho que em termos de taxas, realmente, claro, né? A gente sabe que ninguém trabalha de graça, mas vamos lá, né? Para fazer isso, para pessoa física fazer isso sozinho, realmente é muito oneroso. Tempo, complexidade, diferentes detalhes, enfim, acho que é inviável. Mas beleza. Sem falar de tributação, né? Isso. Porque toda vez que ele tiver que rolar e incidir imposto nisso, no ETF essas rolagens acontecem livres de imposto. Boa, vou fazer uma pergunta minha mesmo, tá? Agora eu fiquei curioso. Para market maker, essa estrutura de vocês também ajuda para ser um pouco mais eficiente ou não muda tanto assim? O que você quer falar sobre market maker? É porque, assim, dependendo da estrutura do ETF, se ele, por exemplo, se ele não tem tanta liquidez ou tanta facilidade assim para essas outras pontas, seja lá se for para renda fixa ou para renda variável, ele trabalha de forma menos eficiente, os spreads são maiores, por exemplo. Sim, sim. Então, né, vamos lá, né? Quando eu analiso, por exemplo, eu quero analisar o IMA B5, P2. Eu geralmente olho o B5 P211 porque ele é o ETF mais antigo, mais líquido, né? Daquela classe. Cara, tá mais na mão, entendeu? Tem um histórico maior. E quando a gente compara, por exemplo, com outras soluções, elas, de cabeça aqui, acho que todas têm PL menor, né? São ETFs menores. Sim. E são menos líquidos. Assim, simples é um fato, né? Simples assim. Então, esse lado da estrutura do Itaú ajuda o market maker a ele ser mais eficiente ou não tem nada a ver? É uma pergunta minha, tá? De Boa curioso. pergunta. Não, boa pergunta. A estrutura do Itaú, ela vai influenciar diretamente na gestão dentro do ETF, né? Então, por exemplo, um custo que pouca gente observa. Qual é o custo para você operar os títulos de renda fixa que estão dentro da carteira? Porque uma vez por mês eu tenho que rebalancear a carteira. Se eu pago muito para comprar e vender os títulos que eu tenho que comprar e vender, né, você começa a onerar aquilo e aquilo vira um custo do cliente. Quando você está numa estrutura aqui como da Itaú Asset, que a gente opera muita renda fixa, tem 11% da dívida pública, enfim, esses custos eles são bem diminutos comparados a gestoras que não têm essa escala, por exemplo. Então, esse é um ponto, né? A estrutura ela influencia muito na gestão do ETF. Na parte de liquidez, uma das coisas que a gente, como gestor, se preocupa muito é em todo esse ecossistema. Então, a gente seleciona os formadores de mercado, ou a gente traz formador de mercado para trabalhar no programa de formador de mercado autônomo da B3. A gente fica de olho na tela, nos spreads, e a gente tem um contato muito próximo com eles. A gente provoca, às vezes, a B3 ou algum outro ponto que ajuda a ter uma melhor formação de preço. Então, a gente tem uma atuação no ecossistema, mas quem vai dar o preço mesmo são os formadores de mercado. E aí a nossa função é contratar aqueles que a gente acha que vai prestar o melhor serviço. Para os de renda fixa, por exemplo, quem faz esse trabalho é o Santander, a tesouraria do Santander. Ou seja, é o dinheiro proprietário do Banco Santander, que ele
hoje ele é o segundo maior dealer de título público do Brasil, por muito tempo foi o primeiro, então tem uma expertise muito forte nisso. Ele trabalha como formador de mercado também para o futuro de DAP, que é o futuro do cupom IPCA, né? Relacionado ali aos títulos IPCA+. Então, ele é um bom candidato para ter uma leitura afiada de preço, que é importantíssimo, né? Ele entender para onde está indo o preço desses títulos e para dar volume, né? Porque no final do dia eu preciso de alguém que consiga, né, comprar o volume e vender esses volumes a um spread, né, um custo de execução muito baixo. Porque se você traz alguém que não tem a escala, por exemplo, do Santander para fazer isso, você provavelmente vai trazer mais custo para essa operação e ele repassa esse custo para o cliente. Então, a nossa expertise aqui está nessa seleção, na construção de parcerias, não necessariamente nessa execução aqui de market making, mas a gente é muito próximo de todo mundo que faz o trabalho. Mais recente, a gente está contando também com a turma do BTG para dar preço nos nossos ETFs de renda fixa. Então, é super interessante porque é o melhor para o cliente, porque quem estiver dando o melhor preço vai ser a melhor experiência ali para o cliente. Isso, eficiência, né? Não, ótimo. Obrigado, acho que deu uma esclarecida boa, brigadão. Vamos só falar um pouquinho, aproveitar aqui nossos minutos aqui, que a gente já tem alguns ainda, mas vamos falar um pouquinho só brevemente sobre aquela exposição internacional da renda fixa aos títulos americanos, que também foi uma inovação. A T10R, né? Isso. Também é um ativo que tem aquela estrutura de ter o hedge com bônus. Só falar um pouquinho pra gente. Tem sim. Ele tem essa estrutura, né, de trazer o diferencial de juro e ele, além disso, vai dar exposição aos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, que seria equivalente ao pré-fixado aqui do Brasil, só que lá do Tesouro Americano. Então, esse componente tem um risco de volatilidade, né? Se sobe, se desce. A renda fixa nos Estados Unidos, ela não tem taxas tão gordas quanto a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas ela tem um componente muito importante que é um componente de segurança, né? Quando o mundo ele começa a estar um pouquinho mais azedo, né, o pessoal sair do risco, um dos principais ativos que eles migram esse volume que está investido são para os tesouros americanos. Então, ele funciona muito como uma proteção do portfólio. Não necessariamente como eu vou ganhar muito dinheiro ali. Porque, de novo, as taxas dos Estados Unidos, elas costumam ser bem baixas comparadas aqui no Brasil. Mas funciona bem como uma proteção do portfólio. Então, a gente gosta de colocar, já que você disse que a audiência é mais qualificada, a gente gosta de colocar ele como se fosse um put. Então, como se fosse uma opção de proteção. E geralmente, quando você compra uma put, você paga um prêmio. O prêmio, geralmente, que a gente gosta de fazer essa analogia, quando você compra a Treasury lá fora, o Tesouro Americano, é você pagar o dólar, né? Ou pagar ou receber. E aí, muita gente não topa essa volatilidade do dólar. Então, uma forma da gente encaixar o T10 assim no portfólio ele é um refúgio importante para aumentar a segurança do portfólio, para adicionar ali um componente de contra-estresse, né? Muita gente chama de ativo antifrágil, assim como chama o ouro, mas sem ter que ficar pagando essa volatilidade do dólar. Então a gente gosta de colocar nesses termos assim. Ele é para funcionar ali de um jeito a não dar muita dor de cabeça para o cliente. Não vai ser onde vai dar muita atribuição de performance também. Mas se tudo azedar no mundo, provavelmente essa vai ser uma classe que vai performar melhor ali do que a média. Boa, boa, legal. E ele também tem a estrutura através dos futuros, né? Sim. A gente vê que eu acho que não tem nenhuma outra forma de fazer essa estrutura de ativos redeados com esse prêmio de diferencial de juros, que se não for por futuros, né? Assim, falando de Brasil. Talvez por opções lá fora, mas aí negócio muito. Assim, pensando no conceito, até dá para você mandar o dinheiro lá para fora e você faz o hedge e você ganha o cupom cambial.
Não vou entrar muito aqui nesse, Aham, nesse não. mérito, mas até dá. O problema é, você precisaria ter margem para fazer isso. E aí a sua margem estaria lá fora. Então, o melhor jeito de você fazer o redeado é quando você tem toda a sua estrutura num só lugar. Você tem um futuro aqui no Brasil e você tem os ativos aqui no Brasil. Fazer isso lá fora, até dá para fazer. Em geral, você vai fazer isso é, diluindo o seu portfólio. Ao invés de ter 100% da sua exposição no título, na Treasury, você vai ter 85%. Uhum, Tem que ver ali quanto que seria o consumo uhum, de margem. uhum. Para você deixar um volume aqui no Brasil e, com esse volume do Brasil, você ter margem para vender o futuro de dólar. Não, justo, Não sei justo. se compliquei muito, Não, gente, mas enfim, dá para fazer, mas não é o jeito mais ideal ou eficiente. não, perfeito. Tô falando de curioso também umas coisas aqui, vai. Ó, vamos só comentar do ouro também, que tem um produto muito Vamos. novo, muito recente. Depois a gente fala do híbrido, que é uma coisa muito nova também, né? Lá, o Gold 11, né? Mas vamos lá, tem o GLDI 11. Eu não parei para analisar ainda, mas vou supor aqui, realmente não parei para ler ainda toda a lâmina aqui do ETF, né? Mas a ideia é meio que a mesma, ou não? A ideia é meio que a mesma. A B3 lançou o futuro de ouro aqui no Brasil em julho, se eu não me engano, e aí possibilitou que a gente fizesse essa mesma estrutura. Então, basicamente, o investidor leva acesso ao preço do ouro, mais o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. E aí, dados interessantes, né? O ouro performa super bem em momentos também de aversão a risco. Então, no Covid ele performou bem, na crise de 2008 ele performou bem, nesse ano com mais instabilidade está performando super bem. Então, esse ambiente de aversão a risco costuma ser um bom ativo para o ouro, mas o que ele mais funciona, talvez o principal objetivo dele seja funcionar como uma reserva de valor. Então, proteger o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, não à toa, a maior parte dos bancos centrais tem ouro em sua composição. Tem ouro nas reservas. O Banco Central Americano, por exemplo, que é um dos mais, se não mais respeitado, ele tem mais de 75% das suas reservas em ouro. Só que ele tem o ouro físico, ele tem que se preocupar com a segurança, ele tem que se preocupar com a custódia, com a logística. Quando você pode comprar o ouro na bolsa, igual você compra uma ação, se você cansar dele, você vende, com o GLDI 11, por exemplo. Então, é você ter acesso ao ouro, só com esse diferencial de juros. E o ouro, se você olha as últimas 2 décadas, por exemplo, ele teve uma dinâmica de performance de 10% ao ano. Teve anos onde foi negativo, teve anos onde foi muito positivo, mas se você olha ali num período maior, 10% ao ano. Se você olha nesse mesmo período, você tem o diferencial de juro também rendendo os seus 10% ao ano. Então seria uma rentabilidade somada ali de cerca de 20%, enquanto no mesmo período a inflação foi 6% ao ano. Então é como se eu estivesse olhando aqui uma dinâmica de proteção à inflação, que não só protege, como deu IPCA mais 14, né? Nossa, IPCA mais 14. Não, realmente é uma visão bem diferente. Eu não tinha parado para analisar dessa forma, Kaique, mas não, show, ainda vou fazer uma análise aqui do GLD11. Depois eu divido o material com você. Pô, Dá maravilha. uma olhadinha lá. Não, show, maravilha. E acho que a gente pode, só para concluir aqui acho que da prateleira, assim, dos que mais chamam a atenção, falar um pouquinho do Gold 11, cara, porque Legal. realmente é uma inovação grande, né? No Brasil a gente não tem, acho que não tem nenhum outro ainda, né? Acho que o pessoal deve estar querendo se movimentar, mas é o primeiro ETF híbrido que tem duas classes de ativo dentro de um único produto, né? Então tem um pouquinho de renda fixa, tem renda variável também, beleza? O contrário, perdão. E aí, vamos lá, né? Qual que é a vantagem para o investidor ter um ativo com essa composição? Claro, rebalanceamento, descorrelação. Por que um ativo híbrido pode fazer sentido para alguns perfis? Maravilha. Eu gosto sempre de voltar na pergunta: que solução eu estou resolvendo, né? Boa. E pensando na experiência do investidor, ter acesso a dólar, às ações americanas e ao juro real brasileiro, né? São os títulos do Tesouro IPCA+. São componentes importantes na maioria, não todas, maioria dos portfólios dos investidores. E daí, qual que é o problema?
O investidor que compra o IMAB, por exemplo, que tem sua duration ali de 6 anos, ou seja, tem uma volatilidade não desprezível, ano passado perdeu dinheiro. Caiu, né? Caiu ali o volume porque as taxas subiram. O investidor que compra o S&P 500, ele também tem anos onde cai e cai bastante. O investidor que compra dólar também tem anos que cai e também cai bastante. Qual que é o grande problema? A grande maioria das vezes que cai, o investidor vende. E a gente fala isso porque a gente acompanha os fluxos aqui, tá? Então, isso é muito ruim para o investidor, porque ele fica sempre comprando quando está mais caro e vendendo quando está mais barato. Quando eu coloco uma estrutura onde eu compro 80% de renda fixa, que tem o menor risco, e 20% de S&P 500 mais dólar, faz com que eu tenha proteções naturais, porque o dólar ele costuma se comportar de maneira contrária aos ativos locais aqui. Então, quando o IMAB está caindo, por exemplo, em geral o dólar está subindo e vice-versa. Então você traz uma forma equilibrada de acessar esses componentes. Por exemplo, enquanto ano passado caiu o IMAB e ele é 80% da carteira, esse índice não caiu ano passado. Aliás, esse índice nunca teve um ano negativo. E esse índice tem cerca de 7 anos. Se eu aumentar para 20 anos, essa composição de 80-20 também nunca deu negativa. Então, evitar esses momentos de baixa e evitar um comportamento errático no investidor de vender nesses momentos é o grande objetivo desse ETF. Dele estar comprado em ativos que são importantíssimos para a construção de patrimônio, mas que são difíceis de se manter investido, justamente porque tem volatilidade. Então, a gente montou uma arquitetura que ajuda o investidor a se manter investido. Não, maravilha, acho que ficou bem claro. Realmente tem seu público e suas vantagens, e acho que uma inovação, né? Novamente, vamos aguardar os concorrentes se mexerem. A gente desse lado gosta, a gente gosta de ver. Eu adoro também, tá? A concorrência é bom, é um incômodo bom, que ajuda a gente a se mexer também. Boa, maravilha. Kaique, vamos se encaminhando aqui para a finaleira. Vou deixar aqui, primeiramente, né? Eu queria muito saber a tua visão atual, a tua visão e a visão do grupo, claro, em relação ao mercado de ETFs do Brasil, a comparação com o exterior. Como é que você vê essa movimentação toda? Ainda é um mercado pequeno, mas certamente tem o seu potencial. A gente acredita muito nisso, tá? A gente não está há 20 anos nesse mercado à toa e fazendo força aqui para construir os próximos 20, 40, enfim. A gente acredita que o mercado brasileiro tem um potencial enorme, seja porque, naturalmente, como ele é muito pequeno comparado ao resto, você tem uma oportunidade de crescimento, mas principalmente pelo poder do produto mesmo, assim. O ETF, por construção, ele é transparente, ele tem custo baixo, ele é rápido, tem liquidez, e são componentes que são importantes em qualquer carteira de investimento. Você controlar os seus custos, você conseguir se mexer na hora correta, você ser diversificado. Então, a gente acredita muito no poder de ETFs como instrumento e a gente tem percebido que o mercado brasileiro já tem se transformado para construir um mercado cada vez mais pujante. Ainda é muito pequeno, é menos de 1% da indústria de fundos aqui no Brasil, mas está crescendo numa atuada super forte, assim. Até pouco tempo atrás, a gente tinha menos de 50 bi sob gestão e eu olhei o dado mais recente, está quase chegando nos 80 bilhões, né, de Uhum. ETFs no Brasil. Então a gente tem visto que esse mercado está crescendo muito forte. O número de pessoas físicas, por exemplo, ele estava em cerca de 400 a 500 mil. O último número que eu vi estava 700 e pouco. E pelo que a gente tem visto de fluxo, não duvido nada do próximo report já ter um número ali próximo a 800 mil investidores. Então, é um mercado que é óbvio que é fácil crescer a taxas altas quando a sua base é pequena, mas mesmo assim a gente tem visto um impulso que eu particularmente não acho que teve em nenhum passado, assim, pelo menos passado recente da indústria de ETFs. Boa. Desculpa. Mas, sim, show demais, eu também acredito muito. E eu acho que, enfim, estamos aí participando da revolução do mercado de ETFs no Brasil.
Kaique, vamos lá. 3 ativos pra galera estudar e, por último, as tuas palavras finais pra gente encerrar aqui. Boa, legal. B5P211 acho essencial na carteira dos investidores. Ele tem nome de bombardeio, de jato, mas assim, no final ele é super simples. Compra Tesouro IPCA+, curtinho, baixa volatilidade, um histórico super consistente de superar ali o CDI. é, e acho assim, ele coringa em alocações de investidores, inclusive os conservadores. O Divo 11 é o ETF de dividendos locais. Eu acho ele uma alocação para ações no Brasil assim incrível, porque ele tem uma volatilidade menor do que o Ibovespa e ele costuma superar o Ibovespa, seja pela constância ali de um grande fluxo de dividendos que é reinvestido na carteira, seja porque esse dividendos no Brasil costuma ser um componente de qualidade, então costuma ter boas empresas ali, empresas maduras em seus negócios na carteira. E aí, pensando no internacional, eu vou no SPXI, que é o S&P 500 com exposição cambial. Eu acho que é coringa e um golaço. Ele tem o S&P sozinho, ele tem 70% dos anos positivos, a maioria deles com retorno acima de 10% nos anos, e supera 90% da indústria de ações nos Estados Unidos. Então, assim, é uma forma barata, eficiente e que já está na frente ali de boa parte das opções do mercado. Então, se eu tivesse que resumir em 3 aqui, eu diria esses 3. Ah, excelente, pô. Excelentes sugestões. Esses eu acompanho bastante também. Boa. E o SPXI é o ETF de S&P 500 mais barato do mercado, tá? Esse é um ponto importante. Não, justo, justo. Kaique, vamos lá. Novamente, muitíssimo obrigado pela tua presença. Agradecer, claro, a todo o Grupo Itaú, né, a Itaú Asset, aí, disponibilizar esse tempinho, dividir os conhecimentos e bater um papo sobre ETFs. Novamente, muitíssimo obrigado. Se quiser deixar as palavras finais, tem espaço aberto aí para falar o que precisar. Maravilha, não, só queria agradecer mesmo o espaço e parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Eu tenho acompanhado aí o que você tem feito nos canais, né, em todo o trabalho de redes sociais, assim, o seu YouTube é super bacana, tem audiência fiel, então parabéns também à audiência que está interessada em saber mais sobre seus investimentos. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, para uma transformação, para uma jornada de libertação financeira. E deixar aqui aberto todo o canal. Contem com a gente aqui. Se quiserem fazer outros episódios, outros formatos, a gente está mais do que disponível. Para a gente é uma honra estar próximo de vocês que estão aí construindo e levando mais informação para os investidores. Então, brigadíssimo. Show de bola. Gente, acho que novamente, né, Kaique e ao Grupo Itaú, muito obrigado. Pessoal, comentem o que vocês acharam aqui, né? Deixar as dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios. Comentem quem mais vocês querem ver por aqui no ResultaCast. E lembre-se sempre, claro, né? Muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se sempre que investir certo resulta capital. Obrigado, Kaique. Valeu!